Mas nem sempre o inimigo vem de fora. A polícia investiga também casos de envolvimento dos próprios motoristas, a chamada chave na mão. Nesse tipo de crime, o caminhoneiro simula um roubo para desviar a carga, em parceria com os receptores. Um esquema silencioso, dificilmente detectado, mas cada vez mais comum. O que é a chave na mão? A chave na mão é, de comum acordo, o caminhoneiro, quando sabe aquela carga que ele vai levar, ele já tem um comprador. Esse cara sai com o caminhão dele não é do estado, vamos falar que ele vai coletar em Guarulhos, para levar para Santa Catarina. E esse cara é um caminhoneiro da Bahia. Então olha a logística. Guarulhos, Sul, Bahia. O cara sai, pega em Guarulhos, carrega, sai, vai andando para entregar para lá. No meio do caminho ele fala que foi roubado. Ele fala que foi roubado, faz um BO em qualquer lugar. Já tivemos até boletins de ocorrências falsos. Esse cara, dali, de alguma maneira, ele acaba encontrando o caminhão dele. Ou por uma obra divina, o cara foi com a cara dele e ele ficou com o caminhão, o celular levaram, mas coincidentemente ele acaba tendo um outro celular, até o próprio mesmo número, porque ele fala que bloqueou e tal. E um celular que foi levado, o que ele vai ganhar naquela carga que vai ser vendida, então a gente chama isso de chave na mão. Só que fica difícil a logística hoje, que é o que a gente fala, que precisa ser muito bem visto pelos órgãos competentes, governamentais, que é o quê? O caminhoneiro que foi pego aqui, tinha que levar a carga para cá e mora lá na Bahia, o roubo foi em Guarulhos. Foi roubado no meio, o BO foi feito aqui, vai ser encaminhado para lá. Esse cara, que é a vítima, é de Guarulhos. Automaticamente, a vítima também está em Santa Catarina. Um vendeu e o outro comprou. E o caminhoneiro, a qual você vai ter que ouvir e tudo mais, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir intimar o cara, porque o cara é da Bahia. Mas ao mesmo tempo que ele é da Bahia, ele nunca está na Bahia. Ele está sempre correndo o trecho das estradas. E isso dificulta. Quem faz isso? São os aplicativos hoje de carga. E os aplicativos de carga são a coisa que mais atrapalha o bom andamento. Você tem aplicativos bacanas, que são legais, e outros que não, que pegam qualquer caminhoneiro, qualquer caminhão, sem saber se o cara já teve um histórico de sumiço de carga, uma história mal contada, e hoje tem inúmeros. E infelizmente é isso. Quando a gente fala chave na mão, ele é conivente. Ele já está mal intencionado. Ele já é um mal intencionado, ele sabe a carga e já sabe para que ele vende. Então, às vezes, você vai puxar um boletim de ocorrência de um cara e você acha o boletim de ocorrência em outros estados que sempre foi a mesma carga. Placa solar, baterias, sabe? Componentes eletrônicos, televisores. Aí nós temos uma regra do concurso de pessoas, no artigo 29 do Código Penal, que é muito fácil de compreender. Qualquer pessoa que coopera com o crime, né, concorre, é o termo da lei, concorre com o crime, incide nas penas a excominadas. Falando assim fica complicado, mas é simples. Qualquer forma de colaboração dolosa com o crime significa que você praticou aquele crime. Então, se o motorista, se um funcionário da empresa, isso é muito comum, né? Ele passa informações, ele colabora, ele concorre, né? É o termo da lei, mas é uma colaboração com a prática do crime, ele responde exatamente pelo mesmo crime que foi cometido. Então, se isso for descoberto, ele vai ser condenado como partícipe daquele crime que foi praticado. E quando a carga some, o prejuízo fica com quem? Quais são os direitos dos fornecedores? O que as empresas devem fazer após um roubo? E mais, quais as penas para quem participa desses esquemas, seja na estrada ou na retaguarda? O direito da vítima
no processo penal sempre foi tratado como algo irrelevante, segundo plano, segunda categoria. O foco sempre foi a punição. E os autores modernos começam a criticar isso. Falam, olha, preciso pensar na vítima. Então, gradativamente, no processo penal brasileiro, a vítima foi sendo colocada também como protagonista. Atualmente, nós temos uma previsão no Código de Processo Penal que a condenação criminal, o juiz poderá fixar, o juiz criminal, na sentença condenatória, poderá fixar um valor mínimo de indenização, né? Então, a pessoa é condenada por um crime de homicídio, um crime de roubo, seja o que for, nesse caso, um roubo de carga, e na sentença condenatória já tem um valor mínimo. Isso não significa que a empresa não possa pleitear mais, mas tem um valor mínimo. O que se apurou aqui é esse dano, esse valor mínimo, a pessoa condenada é obrigada a indenizar. O problema, obviamente, é que o direito tem suas limitações, né? Então, mesmo na área civil, é comum a pessoa dizer ganhei, mas não levei, é quase que um provérbio. Por que isso? Porque alguém pode ser condenado a indenizar, a reparar os danos e não ter dinheiro para isso, né? Normalmente, as pessoas que são envolvidas nesse tipo de crime não têm condições financeiras depois de ressarcir. Então, é um drama, é uma limitação do próprio direito. Ele não tem como indenizar, não tem como fazer brotar dinheiro se a pessoa não tem condição financeira para indenizar o empresário que teve a carga roubada. A Polícia Civil conta com unidades especializadas no combate ao roubo de carga. São investigações complexas, envolvendo o cruzamento de dados, tecnologia e ação conjunta com outros estados. Mas o trabalho é árduo. Identificar as vítimas e reconstruir as rotas é um desafio, já que muitos caminhoneiros rodam de forma independente e sem rastreamento eficiente. A gente tem um grande problema no aumento disso justamente por causa disso. O roubo de carga hoje não é só aquele roubo que é feito na estrada, né? Ou aquele, assim, nas grandes avenidas de São Paulo ou de outros estados e tudo mais, e sim o quê? A parte desses entregadores autônomos, né, que fazem as entregas para os aplicativos, os motoqueiros também, porque tudo isso é aquele negócio, carga. O que é carga? Carga é tudo aquilo que a pessoa está carregando de um lado para o outro, independente se ela é aquele negócio. O que vale mais? Uma carga de joias ou uma carga de televisão? Só que uma carga de televisão você tem que usar um caminhão inteiro, um trucado, você vai ter quanto? Mas numa caixinha que o cara tá levando, você tem 10 vezes mais do que aquela carga ali, você entendeu? Só que quem faz não é um caminhão. Quem faz esse carregamento desta carga. Podemos dizer que os caminhões de transporte de valor é carga. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.